criar a imagem positiva do nosso setor de transporte de passageiros. E o Podbus 64 veio para falar bem do ônibus, mostrar o quanto tem de gente boa por trás dos ônibus, ou como eu digo, dentro das valetas, nos escritórios, atrás dos portões das garagens. Mais de 30 anos no mercado, eu desenvolvi esse curso de gestão de operação, curso específico para operação, falando sobre planejamento, sobre escala, execução, controle, indicadores, mão de obra, diesel, peças e pneus. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir no bate-papo bem descontraído. É com grande prazer hoje que eu recebo Alessandro da Suzantur, motorista. Porém, eu sei que você já teve outras profissões aí no transporte. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Conta um pouquinho da sua história. Se tem diesel na veia, como começou essa sua jornada no ônibus? Ô Alex, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando. E que, como você falou, hoje eu sou motorista, mas eu já estou há 18 anos, praticamente 18 anos na área de transporte, já como profissional. Mas a paixão por ônibus já vem bem antes, né? Desde criança? Desde criança, desde meus 4, 5 anos, assim. As primeiras lembranças que eu tenho eram no ônibus, né? Na época que tinha o embarque pela porta de trás, eu lembro que eu tinha os lugares preferidos, que era passar por baixo da catraca, clássico. Sim, que é clássico. Ou o famoso banquinho do pé de cabra ali, ou no balustre atrás do motorista para ver ele dirigindo. Legal. Aí eu, desde criança, fui aumentando. Aí 18 anos que eu já tô na área. Comecei como fiscal, já fui plantonista, já trabalhei no CCO, no Centro de Controle Operacional, já fui líder, né, de departamento, não só com ônibus, mas com transporte de cargas, mas sempre usando a base do ônibus. Sim. Né, e várias coisas, e 2, 3 meses pra frente agora aqui, já me tornei um motorista, né? Mais uma função na minha história. Função, e a função mais importante do transporte, que eu sempre falo aqui no canal, que o motorista é a profissão mais importante que a gente tem no transporte coletivo, né? Que são os caras que fazem o negócio funcionar de fato. Né? Quando um gestor, quando um escalante, um programador, um cara do CCO não for trabalhar por qualquer motivo, o ônibus vai continuar na rua. Agora, se o motorista não for, não tem ônibus. Né? Tem o reserva. Se o reserva não for, não tem ônibus. E se tiver reserva, né? Eu queria deixar um grande abraço aqui para todos os motoristas que estiveram aqui no canal. Se você é motorista de ônibus, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aí um comentário. Vamos conhecer aqui então a história aqui do Alessandro. Me fala uma coisa, quando você começou na sua primeira experiência no ônibus, já foi direto para fiscalização? Isso, eu comecei na fiscalização, isso foi em dezembro de 2005. Consegui graças ao meu irmão já trabalhava lá dentro, só que em outra função. Tá, então é de família aí, tem já mais de gente família, da família no busão. A gente sempre gostou, né? A minha intenção, na verdade, era de cobrador. Tá. Mas tinha para fiscal, abraçamos, né? Lembro que foi até engraçado que no começo foi passado, né, depois do teste, aprovado, falou, vocês vão ter 10 dias de treinamento para conhecer o sistema, conhecer a operação. Aí eu trabalhei 2 dias, no terceiro dia eu já estava trabalhando sozinho, já falaram, não precisa de treinamento não, que você já é do ramo já, né? E foi uma coisa bacana. Aí a partir disso fui desenvolvendo, né, e foi abrindo outras oportunidades, né? Foi a primeira empresa, Aviação Imigrantes, foi uma grande escola. Foi uma escola, não só para mim, mas para muita gente, muito motorista principalmente. Hoje tem uma profissão graças a imigrantes, né? Não tenho dúvida, eu tenho alguns amigos que trabalharam no Imigrantes, vou deixar um abraço aí pro pessoal que é da antiga Imigrantes, né? Hoje ela não está mais em operação, não é isso? Hoje é a Next Mobilidade, tenho amigos lá também, mas olha que coincidência, a Imigrantes, a garagem era ali no bairro dos Casas, não? Não era no QPC. A Riacho Grande é na Estrada dos Casas. Que era do mesmo grupo, né? Que era do mesmo grupo. É que eu vi, se eu não me engano, eu morava perto da garagem da Riacho Grande. Sim. Né? E você falou que mora aqui perto do estúdio, da Caixa Preta do Busão, e eu morava lá perto da Riacho Grande na época, e que tinha
bastante carros, às vezes, da Imigrantes lá. E eu achei que naquela época a Imigrantes também operavam lá, mas era na CUPC, então. Tinha garagem, a principal era no CUPC, poucos ônibus ficavam na Riacho Grande, que eram os seletivos, mas a parte urbana, o municipal de Diadema, que era boa parte era pela Imigrantes, a garagem ficava lá na Avenida CUPC. Legal. Hoje também não tem, hoje é o mercado lá também, a garagem já tem 10 anos, acho que uns 13 anos mais ou menos que a Imigrantes fechou. Legal. E aí você foi para fiscalização. É o segundo cara que vai entrar para cobrador. Queria deixar um abraço pro Fabrício da Expresso Planalto, teve aqui no canal. Ele fez o teste para entrar de cobrador e aí ele falou que no meio do caminho falaram, pô, não, você, pelo seu teste aqui, você já pode vai para fiscalização. Você é bom de conta também? Igual o Fabrício era? Porque no caso dele foi porque ele era bom de conta. E aí viram o preenchimento dos testes lá de contratação e falaram, bom, já vai direto para fiscalização que acho que você tem perfil. Eu sou bom de conta. Modéstia à parte, assim, eu tenho facilidade com número para decorar chapa, prefixo, horário. Então tudo que envolve número já me facilita. Eu acho, eu também tenho a cabeça boa. Ela ficou ruim alguns tempos, depois ela voltou de novo a funcionar. Em alguns episódios aí, lá nos primeiros episódios, eu comecei a recordar chapa de motoristas que eu escalava lá nos anos 90, e nome completo, porque naquela época eu tinha que escrever, né? Hoje vem tudo impresso e tal. Mas eu acho que os caras que, careca de óculos com barba, gosta de número ou é bem inteligente. Você vê que... Ou pode ser os dois, né? Ou pode ser os dois. Ou é só modesto, né? Não? Ou a gente tá só enganando. Mas com certeza, os careca de óculos e barba gostam de busão, é tudo gente boa. Com certeza. Aqui o Alessandro, que começou aí como fiscal lá na Imigrantes. E aí depois, como é que você saiu da fiscalização? Continuou ainda? Foi pro plantão direto na Imigrantes? Não, na Imigrantes eu não trabalhei no plantão. Tá. Eu fiquei mais ou menos 2 anos na Imigrantes, só que eu morava em Santo André, era muito fora de mão. Aí um dia já tava um pouco cansativo. Eu era fiscal no Itaim, lá no Itaim Bibi. Vixe, cara. Eu saía de Santo André pro Itaim Bibi todo dia de manhã. Então tava muito cansativo. Aí eu falei, vou procurar alguma coisa mais próxima, né? Aí eu consegui na Expresso Guarará. Eu entrei de fiscal na Expresso Guarará, que hoje também não existe mais, né? Hoje é a Susan Tour Santo André, que é do grupo que eu trabalho hoje. Né? Comecei como fiscal, era assistente de tráfego. Aí com 6 meses mais ou menos que eu já tava de casa, eu já fui pegando o jeito, já tinha uma experiência. E eu fui convidado a fazer um teste no plantão. Era praticar, né? Eram 2 pessoas, né? Tinha o Hélio, nosso Marcos Mancha, que eram plantonistas. O Hélio tinha 35 anos de plantão na Expresso Guarará. O Marcos tinha 23, 24. Os plantonistas normalmente eram os caras mais antigos, tal, que conhecia todo mundo, conhecia todas as linhas, todos os telefones. De tudo, conhecia de tudo, da história da empresa inteira. Aí um dia eu fui fazer um teste, era só para praticar mesmo. Aí eles ficaram impressionados, porque como desenvolvi bem, né? Fui rápido, né? Peguei rápido o serviço. Aí passou um tempo, eles precisavam de mais um, aí lembraram de mim. Aí com 6 meses eu fui pro plantão. Aí fui promovido depois, tudo, né? Foi minha primeira promoção no transporte, onde eu fiquei mais 2 anos. Eu fiquei 3 anos total na Expresso Guarará. Na Guarará, e você fazia a parte de soltura de frota, de recolha, ou fazia os dois? Fazia os dois. Soltura, eu era o folguista, então tinha dias que eu trabalhava de manhã, tinha dias que era à tarde, nós éramos em 3. Né? Eu era no intermediário, mas a gente faz tudo. Então, plantonista, a gente ajuda a soltar frota, buscava um ônibus, né? Problemas... Chegou a trocar itinerário de rolo também naquela época? Muito. Já chegava a solteira da frota à tarde, né? Que é a frota de apoio. Então, para facilitar, às vezes, para adiantar, eu subia o ônibus para deixar mais perto, já deixava a linha, já tudo certinho, o validador já tudo certinho para o motorista pegar e poder sair, né? O plantonista, né? Eu já falei aqui várias vezes, é os caras que faz a coisa também acontecer ali, né? Porque toda e qualquer ocorrência ou reposição, necessidade de reposição de frota, o plantonista tem uma agenda mágica. Que antigamente era no caderno, hoje em dia está no celular, que ele tira motorista ou do céu ou da terra, não vou falar só por aí, mas ele acha motorista para dirigir do nada, porque sempre que falta algum, é o plantonista que vai resolver esse problema, né? E plantonista, a gente fala que é uma das funções mais ingratas que tem, né? Porque o plantão é o coração da empresa. Exatamente. Tudo tem que passar por lá, seja falta de motorista, questão de manutenção, ônibus que quebra, um socorro. Então tudo que envolve pela empresa passa pelo plantão. É um passageiro que quer uma informação, é um sinistro. Então, e até o
Nosso escalante, né, o senhor Paulo Leles, nosso doutor Diadema, ele sempre brinca, né, que o plantão é o único lugar que ninguém liga oferecendo, só liga pra pedir. Só liga pra pedir. O pessoal só liga pra pedir, pra oferecer ninguém oferece nada. Liga pra pedir, até pra ir buscar alguma coisa que não é da rotina do ônibus. Ah, precisa buscar alguém lá no aeroporto. O plantonista tem que resolver isso daí. Ele tem que ver. É ele então, que resolve tudo. A gente fala, é a função muito ingrata, mas é uma função boa, assim. Uma função... Eu tenho falado, já falei, eu acho que eu falei em alguns episódios aqui já sobre o plantonista, e você falou que é ingrato, e aí eu me recordei agora. Desse ponto que eu coloco do plantonista, eu vi ao longo dessa jornada muitos plantonistas que eles eram até injustiçados, porque eles não poderiam ser promovidos, porque não tinha outro para cumprir a quantidade de funções que ele fazia. Sim. Né? E eu falo, eu vi várias vezes, os caras falaram, mas eu não posso tirar o plantonista, é ele que põe o negócio para rodar. Sim. Tá, mas então ele vai pagar esse preço o resto da vida, ele nunca vai poder ser promovido, então, e ao mesmo tempo, não é qualquer pessoa que você pode colocar num plantão para tomar conta do negócio. É né? muita fazer responsabilidade. Muita responsabilidade. E aí, o que você achava, como plantonista, do que você gostava mais? De soltar a frota, de recolher a frota ou de repor a frota durante o dia? Uma coisa que eu sempre gostei foi recolher a frota. Eu sempre gostei de recolher frota. Era a sensação de dever cumprido. Ó. Esse carro tá voltando no horário. Quando chega o último ônibus, 1h30, 2 horas da manhã, é aquela certeza que o dia foi bom. Mais um dia, né? Mais um dia vencido. Então, a sensação de recolher a frota, eu ainda acho que melhor. Soltar é bom também, né? Onde você usa a estratégia. Mais estressante a soltura. A soltura, você tem que usar a sua estratégia do que fazer quando o motorista atrasa, quando o motorista falta, para não perder horário. Aí pega a reserva, você remaneja. Chega no motorista, ó, tem como fazer essa linha? Faz esse horário pra mim, depois eu te ajudo. Então você tem que ter aquele jogo de cintura. Tem que ter um jogo de cintura com os caras, pra poder a gente fazer, né, a operação sair bonitinha, né? Porque... Eu costumo dizer, cara, que o plantonista, todos os setores têm regras. Sim. Mas no plantão é difícil criar uma regra que ele vai ter que cumprir 100%. Se ele cumprir toda a regra que foi escrita, talvez ele não coloque a frota na rua, justamente por esse jogo de cintura que ele tem que ter. Fala, a regra é, se atrasou, manda para casa. Graças a Deus, as empresas hoje, eu acho que estão se conscientizando que não é mais assim que trata. Sim. Mas nessa época que você está falando, na época que eu fui plantonista, era assim, ó, chegou, atrasou 2 minutos, manda embora para casa. E aí volta depois para estar fora de escala, volta depois para resolver aqui o porquê do atraso, né? Eu acho que hoje em dia, não só com a evolução do sistema de transporte, das pessoas e dos profissionais do ônibus, eu acho que o plantonista hoje ele consegue, né, até ter... Naquela época eles já tinham já. Às vezes eles falavam, tem a regra, mas eu vou passar um pano para você, coloquei um cara no seu lugar, você vai esperar aqui, você vai pegar outro carro, você vai parar bem mais tarde. Aí você tinha atrasado 2 minutos, você ia parar 2 horas mais tarde e tinha que fazer isso feliz para não se complicar, né? A gente tenta fazer, a gente fala do jogo de cintura. Então você tem que saber se conhecer as pessoas. É uma coisa que é muito importante mesmo hoje como motorista, mas quando era fiscal, quando era plantonista ou do CCO, era sempre você conhecer seus colegas de trabalho. Você sabe onde ele mora, você sabe a dificuldade que ele tem, você tem dificuldade numa linha, para tentar, não digo agradar, mas a gente fazer de uma forma que seja bom para todos. Que você deixe todo mundo confortável, você melhore a operação, você consiga... Porque às vezes não adianta eu tirar um motorista e colocar num horário que para muito tarde, porque ele não tem como ir embora, ou colocar ele para pegar muito cedo, sendo que não tem como ele chegar, porque ele mora longe. Tudo isso é legal você conhecer, você ter a consciência, assim, para fazer uma operação legal, né? Graças a Deus, uma coisa que eu sempre tive facilidade, assim, eu nunca tive... Todo o tempo que eu trabalhei, assim, nunca tive problema quanto a isso. Você sabe que na minha época de programador e de escalante, né, nos anos 90 ainda, toda a programação e toda a escala mensal que eu fazia, eu terminava a escala ou a programação, as primeiras pessoas que eu chamava para olhar eram os plantonistas. Marcava uma reuniãozinha, já próximo da rendição deles, aí mostrava para o cara da manhã a escala e a programação, independente se era só escala ou só programação. Aí ele era rendido, aí o outro da tarde já chegava, já olhava a aprovação dos trabalhos que eu fazia de programação e escala, passava pelos 2 plantonistas, que eram os caras que sabiam fazer a coisa. Ele falou, aqui eu acho que tá ruim, aqui tá bom, porque o plantonista tem que saber um pouco de tudo também. Sim. E eu acabava consultando os caras, aprendi muito com eles. Um dessa época, infelizmente, se foi, né? Mas o outro tá aí na ativa aí, vou deixar um abraço para ele, é o Renatinho, que era do plantão aqui do grande ABC aqui. Sim. Não, mas é bom, assim, é uma coisa... É uma época, assim, muito boa, né? Que fui muito grato, aprendi muito, assim, né?
nas empresas, tanto quando eu trabalhei na Expresso Guararapes, depois quando eu trabalhei na Benfica, né, que foi uma empresa que eu cresci muito, assim como pessoa, né, a questão do conhecimento, né, onde eu conheci coisas que eu não imaginava, né, por exemplo, um programador, eu não tinha noção do que era um programador, estatísticas de empresas, assim, de passageiro, IPK, né, coisas que eu não tinha noção. Aí eu já fui aprendendo. O Benfica é uma grande empresa. É uma empresa grande. Infelizmente, né, o final não foi lá muito bom, né, mas é uma empresa que eu, sabe, aprendi demais, assim. Acho que muito do que eu sou hoje, que eu cresci como profissional, eu devo a ela. Legal. Né? Entendeu? Foi uma coisa muito bacana. A questão do CCO. Essa sua passagem pelo CCO foi na Benfica, então? Isso, foi na Benfica, né? Eu fiquei 8 anos na Benfica. Eu fiquei 5 em Diadema, né? Que era na parte urbana. Aí depois eu fui convidado a transferir para a Matriz, que era em São Caetano. Só que para criar um projeto para o transporte de cargas, né? Tinha Benfica Cargas, que era o transporte de eucalipto. Fazia coleta, né, entrega de eucalipto para a Fibria, que é a maior empresa. A Fibria Suzano, né, a maior empresa de produção de madeira e celulose, sim. Né, que me ajudou muito. E o CCO foi uma coisa muito bacana, assim, porque quando a gente foi criar o CCO, que era até um pedido da prefeitura, a gente não tinha noção de nada. A gente não tinha noção, a gente começou do zero. Não sabia onde a gente começava, não sabia o que era. Né, e selecionaram, na época, 3 fiscais, né, a gente estava com 6 meses de fiscal. Né, curiosamente, nós 3 viramos motoristas, né? Até eu mandar um abraço também pro Kleber, que é da Next, o Eduardo também, que começou junto. Kleber, Eduardo, um abraço para vocês. Acho que muito do que a gente aprendeu muito ali, e foi até curioso, né, da gente começar junto e parar no mesmo lugar, né? Legal. A gente acaba sendo hoje todo mundo motorista. E aí, aprendi muito. Essa sua passagem pelo CCO, você foi controlador de CCO? Eu acho que você estava em estruturação esse CCO? Isso. Como foi isso? A gente estava no começo, né? Então foi tudo... Era tudo manual na época. Isso já tem mais de 10 anos, né? Então, digitação de grade horária era toda manual. Hoje é tudo por importação. Hoje, né? Você importa. Apesar que eu tenho amigos do CCO que estão aí nos CCOs da vida que não estão conseguindo importar e estão dando desculpa. Às vezes é o plantonista, às vezes é o cara do CCO fala, não, porque a importação dá mais errado, aí a gente vai digitando. Aí fica redigitando e aí corre o risco de errar. Se fizer a importação corretamente, se tiver todo parametrizado, vai dar certinho. Né? Era muito mais fácil. Você perdia horas para digitar um quadro horário, por exemplo, de uma linha que tem muita viagem, por exemplo. Eram 170. Uma linha curta? Uma linha curta que você tem 10 ônibus, cada ônibus por dia faz 16 viagens. É muita coisa para digitar. E aí no começo era tudo na mão, tudo na mão. Aí, com o apoio de todo mundo, a gente conversava muito, assim, a gente era muito unido. A questão do planejamento, quando a gente foi conhecendo, com o Jair, que era o nosso programador, isso foi abrindo a nossa mente. Legal. Então a gente conseguiu implantar, começamos a ver a importância da regularidade, por exemplo, a pontualidade, de como é importante. A gente começou a bater nessa tecla. Falou, a linha não está operando legal, pode operar melhor, só que, por exemplo, não está tendo uma regularidade legal. Por exemplo, o percurso 50 minutos, tem um motorista fazendo com 50, outro faz com 42, outro faz com 55. Um motorista passa num ponto A com 10 minutos, outro passa com 15. Então isso atrapalha. Então a gente começou todo mundo junto, fazendo um trabalho. A gente conseguiu doutrinar, mostrava para os motoristas a importância do que era. Um exemplo, tem 2 casos bem interessantes, assim, acho que de CCO, assim, que dá muito orgulho. Foi primeiro, a gente tinha uma linha, na época, ainda a linha existe até hoje lá em Diadema, que de manhã, no horário de pico, a linha rodava de 3 em 3 minutos. Perfeito. Então tinha uma passagem de carro de 3 em 3 minutos. E a gente sempre fazia a fiscalização, o controle, né? O inspetor ficava na rua e era igual o metrô. Era de 3 em 3 minutos. É possível. Gente, possível. Tá aqui o Alessandro, que não me deixa mentir, ele viveu isso. Eu falo muitas vezes quem é aqui de São Paulo, a região... Principalmente, você pega o ZL, tem muita linha que é curta, que tem carro a cada 3 minutos. Tem terminais ali que sai carro a cada segundos, inclusive. Né? E tem grandes linhas, né, na capital, aí, no municipal de São Paulo, com essa frequência.
Sim. De 3 a 2 minutos, Minutos às vezes. tem. E tem que ser preciso, gente. Tem que ser preciso. E tem como ser preciso. Tá aqui, você que não me deixa mentir. Sim. Às vezes eu falo para alguns caras que trabalham com linhas com frequências maiores de 10, 15, 20 minutos. Fala, pô, mas não tem como, porque o cara de uma linha com frequência de 15 minutos tem motorista dando chapéu no outro. Você imagina com a linha de 2 minutos. Exatamente. Ó, tá aqui o segredo, o Alessandro tá contando aqui pra gente. Precisa ter o controle, conscientização de todo mundo, porque senão vira uma bagunça, né? E teve até outro caso que foi muito interessante, que no começo a gente não entendeu até na época, assim, depois eu consegui absorver. Uma vez a gente estava no CCO e o encarregado ele veio com uma reclamação de um passageiro. Que um ônibus todo dia ele passava num ponto próximo à casa dele às 4h20 da manhã. E naquele dia o ônibus passou às 4h23. E ele perdeu o ônibus por causa de 3 minutos de atraso. 3 minutos, dependendo da situação, às 4 da manhã não é nada. 3 minutos, você não mal faz um miojo, como a gente fala, né? E o passageiro ligou para reclamar que o ônibus atrasou 3 minutos. Primeira coisa, a reação que você tem é de se assustar. Sim, porque... Como? Mas depois eu parei para pensar, eu falei, mas se ele tá reclamando que o ônibus atrasou 3 minutos, sinal que ele confia que todo dia passa 4h20. E se o passageiro pode confiar naquele horário, é uma coisa boa. Sinal que o serviço está sendo bem feito. Exatamente. Né? E é uma coisa que a gente aprendeu e eu levo isso para mim. Hoje eu, como motorista, sempre procurar ter aquele horário, saber que horário eu tenho que passar para cumprir a jornada. Né? A jornada e cumprir com o que está previsto ali, com o que foi previsão. planejado, inclusive. Exatamente. Mas sabe que isso que você falou é importante, Alessandro, porque pouca gente tem essa noção. 3 minutos não é nada. Isso é pauta no meu curso de gestão de operação. 5 minutos não é nada. Gente. 5 minutos é muita coisa. E no transporte, às vezes, 1 minuto pode fazer muita diferença. Sim. Né? Tá aí o sistema que na São Paulo Transporte hoje tem lá um anexo das empresas que operam São Paulo Transporte, que é um anexo G64, que por coincidência é 64, né? Os caras falam, o que você tem a ver com esse anexo aí? Porque você é 64 também. É o anexo que se você não cumprir com as viagens, com as partidas ou com a pontualidade, você é multado. Sim. E o parâmetro deles é de 3 minutos. Se eles são monitorados, né? Sim. Via GPS. Se você não cumprir um horário que está programado para 5, se você sair 5h04, você vai ser multado. Então, é importante, sim, tá aí na evolução da tecnologia, mostrando, mas acho que mais importante do que evoluir com a tecnologia é evoluir com os profissionais que estão operando isso, como é o caso que você falou. Você parou para pensar e entendeu que 3 minutos poderia fazer muita diferença. Na confiança que o cara tinha com aquele horário. Porque ele sabe que todo dia que passa aquele horário. E 3 minutos, às vezes, pra gente faz diferença. Por exemplo, quando eu ia trabalhar de manhã na garagem, eu tinha horário que eu pegava o ônibus todo dia aqui na Praça do Ruge. Praça do Ruge. Descia no Terminal Ferrazópolis para pegar outro. Eu chegava todo dia 4h32 no Terminal Ferrazópolis para 4h35 pegar o ônibus para ir para a garagem. Se por algum motivo trocou o motorista, aconteceu algum problema e o ônibus chegasse atrasasse 2 minutos, eu já não conseguia pegar o de 4h35. A consequência, eu chegava atrasado. Então, a gente sempre tenta falar isso, né? Eu tento usar isso, tento passar para todo mundo a importância da regularidade. Né? Você lógico que tem muita coisa que atrapalha hoje o trânsito, todo mundo sabe, né? Seja nos bairros, seja nos centros, a questão do volume de carro, a questão semafórica, muitas vezes que atrapalha, às vezes a população nos bairros, questão de conscientização, né? De estacionamento em lugar irregular, que atrapalha, você perde tempo, né? Então tudo isso atrapalha, mas se você tem a consciência, o que eu posso fazer para poder cumprir certinho? Fica bom para todo mundo. É menos estresse para o motorista, é menos problema para o passageiro, menos reclamação. Lógico que não é fácil, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Conhecendo o que é o certo e buscando fazer o certo, a chance de ser melhor já é grande já. Já né? é bem encaminhado. O problema é quando você não acredita no que é correto e aí fala, vamos fazer de qualquer jeito. Mas eu tenho, pelo menos com as experiências que eu tenho tido aqui no canal,
com os motoristas que vêm aqui e outros profissionais do transporte, eu vejo que essa consciência mudou bastante, né? De uma época mais antiga que a gente fala aqui, e que o pessoal está aqui, e eu fico feliz, inclusive, de receber motoristas aqui com tanta experiência, como é seu caso aqui, e de entender e ter a sensibilidade de sentir o transporte dessa forma e fazer isso com coração, com amor. Eu não tenho dúvida que a hora que você embarca lá no seu carro, né, me conta, já depois do CCO, você ainda voltou para alguma área da fiscalização ou foi para motorista? Como que é? Eu saí, eu fui para só a questão de cargas, que era em São Caetano, né? Então era uma coisa, no caso eu já fazia o papel de líder, então tinha equipe, eu comandava a equipe, eu viajava muito, muitas reuniões com diretores, presidentes, essas coisas todas, né? Que eu era responsável pela, tipo, meio que essa parte logística. Você era um gestor de logística de cargas. Era uma espécie, né? Aquele ali já foi também, viu? Já conhece, então já conhece o... Ele tá querendo voltar, mas sei lá, acho que ele vai ficar por aí pela parte da produção dos podcasts aí. Eu trabalhei depois como autônomo, trabalhava com entregas. Eu sempre gostei de dirigir, né? Então aproveitei o embalo do meu irmão que tinha saído um ano antes, né? Resolvi também sair, trabalhar por conta, eu senti isso, né? Então já comecei a ter contato com as ruas. Eu sempre tive facilidade com itinerário, por exemplo, então uma coisa que nunca tive problema assim. Com mapas, deve conhecer mapas e assim, hoje. São Bernardo de ponta a ponta, todos os bairros de São Bernardo, pós-balsa, ABC eu já fui, eu conheço, às vezes de nome de rua. Eu não fico olhando assim no mapa para ir num lugar, eu só bato, perto da onde tá bom. Eu já vou lá e lá eu sei o melhor caminho. Né? Depois eu voltei. Eu já contei que eu tenho eu já contei várias vezes aqui. Eu tenho esse problema com o mapa também, com aqui a região eu conheço bastante, porque trabalhei em vários lugares aqui. Eu não pode mostrar um mapa perto de mim que eu vou querer entender. Eu quero fuçar gravar também. o nome de uma rua que eu não conheço ainda ou que eu não gravei. Ou conhecer um bairro, né? Exatamente. Esse bairro aqui nunca ouvi falar, vou conhecer agora. Né? Depois eu voltei, tem mais ou menos quase 2 anos. Aí eu entrei na Suzantur, né? Voltei para a área de transportes. Comecei de novo na fiscalização, mas também fazendo várias coisas. Fiscal, tá, e aí, ó, você sabe que tem uma brincadeira aqui no canal que diz que o cara. Quem é do busão tem diesel na veia. Tenta sair, mas não tem jeito. Não o diesel tem jeito. meleca o cara, traz ele de volta. Então foi para cargas, tentou fazer de uma outra forma, mesmo dirigindo ou trabalhando com transporte de alguma forma. Mas o diesel do busão trouxe você de volta. Trouxe. E dessa vez trouxe com força, que a gente fala, né? Trouxe pra nunca mais sair agora. Eu falei, agora tô amarrado, que a gente fica. Agora amarrei de vez, agora não saio mais, né? Mas mesmo assim, quando eu voltei pro CCO de novo. A gente, agora num outro jeito, numa forma maior, né? Porque hoje a Suzantur operam todas as linhas de Diadema. Na época da Benfica, a gente operava 40% das linhas. Então, responsabilidade maior, são mais coisas para ver, mais problemas. Mas também, né, um trabalho assim que a gente conseguiu fazer legal, né? Ajudei como inspetor, ajudei na parte de escala, questão de RH, planejamento. Aí até a hora que, né, deu aquela... Acho que tá na hora de você mudar. Faltava uma coisa que eu nunca tinha feito, que era ser motorista. Aí eu tive... De repente eu acordei com aquela vontade, falei, eu vou... Mas chegou a dirigir assim, que eu, na minha época de operação, eu dirigia no ponto final, levava carro aqui e ali, mas não tinha dirigido para transportar passageiros. Você chegava a pegar o ônibus como inspetor? Não, assim era dentro da garagem, dentro da garagem. exemplo. Às vezes dá uma puxadinha aqui no ponto final, aquela coisa que é básica. Para poder puxar, para poder encostar, para facilitar. Ou na garagem para adiantar para algum motorista. No plantão. No plantão. O motorista vai chegar em cima da hora. Opa, deixa eu buscar o carro dele. Eu fazia a fila do ônibus, já deixava tudo pronto, já o ônibus ligado, funcionando, não tinha noção de custo, né? Nos anos 90 era diferente. Hoje a gente tem noção do quanto o custo é alto disso. Sim. Mas eu já deixava os carros tudo pronto pro cara chegar e já embarcar e ir embora. É que a gente, como plantonista, a primeira coisa que você pensa, eu quero agilizar o meu serviço. Então o que você podia fazer para adiantar, eu fazia. E aí resolveu ir pra roda mesmo, bater alavanca, meter marcha. Eu falei, é isso que eu quero e vou tentar. Só vou saber se é isso mesmo. Sempre tive vontade desde criança. E aquela coisa, você só vai saber se é realmente aquilo que você quer se você fazer. Exatamente. Então não adianta só ficar me lamentando, eu quero ser, mas também tem que correr atrás. Correr atrás, questão de habilitação, questão do curso, né? E foi onde deu 5 minutos. Aí quando eu conversei com o Magno, né, com o instrutor, conversei com o Manuel, que é o nosso gerente,
pedi uma oportunidade. Vou aproveitar e deixar um abraço pro Magno. O Magno esteve aqui, fez o curso de gestão de operação, participou do podcast. Volta um pouquinho aí, que tem um episódio do Magno aí, instrutor lá da Suzantur, de Diadema. Um cara, gente fina demais. Muita gente boa, amigo meu há muitos anos. É um cara nota 10, assim. Tenho muito orgulho de ser amigo dele. E um cara que ajudou muito. Eu conversei com ele, conversei com o Manuel, pedi oportunidade. A princípio, talvez ficaram um pouco reticentes, até porque eles pretendiam me aproveitar no futuro para uma área de gestão de operação mesmo, mais operacional, sim, tráfego e tal. Mas a vontade... você tinha que dirigir, né? Eu tinha que passar por isso, eu precisava passar por isso. Só vou saber, eu não ia me perdoar se, por exemplo, me aposentasse sem nunca ter sido motorista. Será que não é uma coisa que eu queria de criança? Nem que não desse certo. Mas eu precisava fazer. Eu falei, não, eu quero ser motorista. Aí tive a oportunidade, né? E depois, no primeiro dia, trabalhando mesmo, aí eu tive certeza. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Né? Ao contrário de muita gente, assim, até pela tensão, eu achei que eu ia ter medo, que eu ia ficar nervoso. Eu até brinco, a única vez que eu fiquei nervoso foi a primeira vez que eu saí com um ônibus sozinho da garagem. Aquele dia eu fiquei nervoso. Mas depois, assim, é como se já fosse, né? Falo, como já tá no sangue. Já tá no seu sangue, então é natural, né? Não tem aquela tensão, não tem o nervosismo, não tem, né, aquela insegurança. Tem coisas que acontecem, né? Então hoje eu consigo ver de outra forma, assim, o transporte. E você vê, ó, você tem diesel na veia. Já passou, fez o caminho inverso da maioria, vamos dizer. Muitos começam como motoristas, depois fazem carreira no tráfego, na operação, na gestão. Eu vejo que alguns motoristas também, atuais, hoje fizeram o caminho inverso. Também tenho vários amigos, né, que foram fiscais e hoje estão como motorista, tudo. Eu acho que, independente da posição que tem, né, você tem que estar fazendo o que você acredita, o que gosta. Você é um cara que gosta demais do que faz, não tenho dúvida. Sim. E tenho certeza que vai fazer muito bem. Sim. Né? Mas me parece ser um cara muito calmo, muito tranquilo, muito sereno. E o passageiro já tirou da sua frequência já em algum momento, não? Não. Por incrível que pareça, não. É aquela questão, né? São 18 anos convivendo com gente. Então você acaba, né, convencendo. Eu sempre tive um lado meio psicólogo, assim, né? Então quando o passageiro chega, então eu já meio que antevejo, eu tento antever o problema. Se, por exemplo... Se eu ver que eu tô atrasado, o passageiro reclamar, antes eu já falo, ó, pessoal, desculpa, aconteceu tal coisa, né? O ônibus quebrou, tá trânsito em tal lugar. Você já acalma. Tem uma outra brincadeira que eu faço aqui no canal, que é o motorista padrão mesmo, esse motorista raiz, o motorista diesel na veia, a hora que o passageiro pisa no primeiro degrau, ele já sabe o que o cara tá pensando já. E tem muito disso. Pro bem e pro mal. Você olha na cara, você percebe o jeito da pessoa, né? Mas você é um motorista que interage com os passageiros, tal, aquele mais reservado, troca ideia com todo mundo, porque tem a história ainda que o motorista não pode falar com o motorista, não? Não, assim, eu sou muito falante, eu gosto de conversar, mas quando eu tô dirigindo eu fico muito focado, então tem essa questão do foco. Mas na hora do embarque ali hora de... É bom dia, boa tarde pra todos. Sempre sorrindo, bom dia jovem, boa tarde jovem. Não importa, pra mim, se respondem ou não respondem... Tá fazendo o que ama e aí é fácil de fazer. É fácil, então assim, independente de responder ou não responder, não mudo o meu jeito, né? Quando eu tô dirigindo, o passageiro embarcou, passou a catraca, aí eu, concentração, né, pra frente, presto atenção na frente, e às vezes o pessoal fala comigo e eu nem percebo, né, porque às vezes eu tô tão concentrado, né, mas tem coisas que a gente acaba ouvindo, coisas ruins, graças a Deus eu nunca escutei, coisas boas sim, muitas coisas boas, né, coisas que valorizam ver que a gente tá fazendo o caminho certo, um elogio de uma idosa, por exemplo, porque eu aguardei, faz toda a diferença. Porque eu aguardei, esperei ela embarcar, esperei ela sentar, falei, não senhora, pode ir lá que eu espero, uma criança com um bebê no colo. Não, pode ir lá, sem pressa, não tem problema. Se tiver que sair, eu falo, vou sair devagarzinho, até a senhora sentar, só pra estar seguro, ou um cadeirante. E você escutar elogio de uma pessoa já é tão difícil, então valoriza. Então é esse tipo de coisa que mostra que eu tô no caminho certo, assim, né? Tá aí, gente, ó. Depois, eles vão me perguntar por que vem tanto motorista da Suzantur. Vou deixar um abraço aqui pro Everaldo, pro Mexerica, que são da Suzantur de Santo André, estiveram aqui. Agora com o Alessandro aqui de Diadema, né? E todos, já deixei a porta do nosso ônibus aqui aberta para todo mundo que é da Suzantur lá. Ah, por que a Suzantur tá sempre aí no Podbus? Porque é ao nível dos motoristas, cara.
Se pegar a história do Everaldo, a história do Mexerica e agora a sua, elas se conectam com pessoas que estão fazendo o que ama e que gosta e fazem muito bem com toda a paciência do mundo, com toda a calma do mundo. E aí eu acho que isso é um grande diferencial, né, eu acho que para a mobilidade, para o transporte, para o nosso mundo de hoje, né? O motorista não é o cara que está batendo o carro em todo mundo e que ele não paga nada. O motorista não é o cara que nunca para no ponto. É você que está dormindo no WhatsApp. Os passageiros agora ficam perdendo o ônibus no WhatsApp, porque os caras estão olhando ali no ponto e o ônibus vem vindo e ele vai responder o último sinal e não dá o sinal. Acontece muito. Isso é a coisa mais comum que tem. Mas você já conhece o passageiro, você já sabe que ele tá distraído, você para já. Determinado ponto, determinada linha que a gente passa, às vezes eu tô vindo no ponto, aí eu vejo 3, 4 passageiros no ponto e ninguém dá sinal. Tá todo mundo com o celular na mão. Todo mundo com o celular na mão. Ele já veio me reduzindo, mas já olhando pro ponto. Falei, alguém vai dar sinal em cima da hora. É certeza. Você vê muita gente reunida, todo mundo no celular, não precisa nem dar sinal. Pode parar que alguém vai ver em cima da hora e vai querer embarcar. Então a gente usa a cabeça. Já aconteceu de parar e os caras continuarem no celular e depois que... você ter que buzinar de repente. E aí, vamos ou não vamos, gente? Já teve muitos casos da pessoa estar no celular, ver o ônibus entrar e perguntar qual que era. Porque não viu o ônibus que era. Viu o ônibus parando e já entrou. Isso acontece. Então, e tanto na rua, né? Eu falo assim, a questão do embarque, mas é uma coisa que a gente sempre toma muito cuidado. Porque é no trânsito. Porque hoje em dia, com o celular, o pessoal não olha. Né? A gente, na Suzano Tour Diadema, nós temos 6 ônibus elétricos. Né? São totalmente elétricos, né? Movido a bateria. Então, é um ônibus muito confortável e muito silencioso. Então, quando eu trabalho com esse ônibus, eu tenho um cuidado redobrado. Porque não só pela operação do ônibus em si, mas com o pessoal na rua. Ah, legal. Porque então não tem um barulho, o pessoal tá andando distraído com fone de ouvido. Porque o ônibus elétrico é muito silencioso, ele quase não faz barulho. Ele não faz barulho. Né? A realidade é que não faz barulho comparado a um ônibus a diesel. Sim, não né? faz barulho. Eu brinco aqui no canal, porque eu sou diesel na veia, vou continuar sendo, não tem conversa com o elétrico. É óbvio que o elétrico é a evolução do nosso sistema e ele tá chegando por aí. Sim. Vou deixar um abraço pro Rodrigo Santos, lá de São José dos Campos. Foi o primeiro motorista de carro 100% elétrico. E no caso deles lá é articulado, inclusive, lá em São José dos Campos. Deixar um abraço para ele, teve aqui, um cara gente fina demais. Então, o Alessandro, você é escalado no ônibus a diesel ou no elétrico? Como que é a sua escala hoje? Hoje, por exemplo, eu sou folguista reserva, então eu trabalho conforme a escala. Tanto no diesel, seja um mid, que é mais curto, um convencional, independente do chassi, pode ser com elétrico. Então tem várias coisas, a gente é treinado assim, né, orientado, cada ferramenta tem seu estilo de trabalhar. Você trabalha de uma forma, né? Mas aí o cara que é folguista ou reserva, ele precisa conhecer todas as tecnologias, inclusive diesel, elétrico, todas as linhas, itinerários e saber de tudo um pouco aí, senão... Todos os pontos. Que muita coisa acontece, tem muito local, muito bairro, por exemplo, que tem um ponto fictício, digamos assim, né? O ponto fictício, para ficar claro, quem é do busão vai saber o que a gente está falando. Todo mundo sabe que a vida inteira ali é um ponto, mas não tem um totem, não tem nada. O abrigo ali, não tem nenhuma marcação que aquilo é um ponto, mas às vezes não tem nem no órgão gestor, nem na empresa, mas todo mundo sabe que a vida inteira aquele portãozinho ali e tal é o ponto. Então a gente tem que usar aquelas táticas. É a primeira vez, como eu tenho facilidade para gravar, então para mim é um pouco mais fácil. Mas como a gente fica sabendo? Vai descer, o ponto. Aí você fica procurando o ponto, mas cadê o ponto? Ah, o ponto é aqui. Aí você tem que procurar uma referência, que na próxima viagem você não pode passar de novo, porque toda viagem o pessoal ficar gritando, né? É complicado. Mas assim, vamos supor que você foi escalado para uma nova linha que você ainda não tem experiência com ela. Hoje, você vai pegar o celular e vai entrar no Maps e vai rodar a linha para ver alguns pontos de referências, ou não, você vai na moda antiga, pela orientação, pelo itinerário que vão te falar, ou até com a ajuda do passageiro. Sim, uma coisa que eu faço, que eu costumo fazer, no caso hoje em Diadema, nem tanto, porque como eu já trabalho há muito tempo lá, muito tempo em Diadema, tudo, né? Conheço tudo. Mas, por exemplo, uma linha que eu vou fazer hoje, é uma linha que faz muito tempo que eu não andava. Eu sei o caminho dela, mas eu preciso lembrar do visual. Então, sempre procuro fazer uma viagem antes, ou um dia antes, ou uma viagem antes, só para dar aquela lembrada. Falar, não, tem que entrar aqui. Aí a gente vai procurando a referência. Falar, tem esse ponto, tem esse poste, esse muro. Só que tomar cuidado, não pode pintar o muro do dia pro outro. Eu já me ferrei com essa de muro pintado, viu? O muro pintou o muro, complica. Pintou o muro, ou derrubaram a casa, né? Algum lugar que eu ia, que eu gravava
não usava GPS naquela. Hoje eu sou viciado em GPS. Pra vir de casa pra cá, até de bicicleta eu uso GPS, que eu fico olhando os mapas andando, a velocidade, a rua, o movimento, o trânsito. Eu acho que é problema isso aí, desses caras que gostam demais de dados do ônibus. Mas antes não. Aí teve algum lugar que eu fui que derrubaram a casa da esquina e eu tô procurando a esquina pra entrar e já tinha passado faz tempo. Aí eu voltei, aí com a ajuda do Google Maps hoje a gente consegue saber até se pintaram a casa ou não, né? Não, tem horas que complica. Assim, eu evito ao máximo pedir informação, né? Porque você começa a pedir muita informação para o passageiro, dá a impressão... Ele já vai achar estranho, mas motorista que não sabe a linha... O problema aí você não passa aquela credibilidade. O problema é o seguinte, fica meio assim. O passageiro que está ensinando o motorista, porque ele não sabe o itinerário, o passageiro tem certeza que o motorista não sabe nem dirigir. Esse é o problema, a então, questão. Por isso que eu já evito ao máximo. Lógico, aconteceu de chegar na hora, assim, num ponto, e agora, e dar aquele branco. A direita ou a esquerda. Aí eu já vou tentando olhar. Aí a primeira tática que eu faço, procuro ponto de ônibus. Eu olho pra lá, vejo se tem algum ponto perto da esquina. Tem um ponto, opa, é pra cá. Se não tem... aí eu fico tentando lembrar. Aí quando não tem jeito, eu falei, pessoal, é direita ou esquerda? Que a gente dá aquela desculpinha, né? Que é a primeira vez na linha aqui, deu um branco, que não já aconteceu comigo. Gente, me ajuda aqui que se eu estiver fazendo errado, vocês me falam. Eu já aviso antes, pra qualquer coisa ele já orientando, né? Mas eu evito ao máximo, assim, eu tento já fazer certinho, né? Quando a gente conhece melhor. Cada linha tem a sua particularidade, então eu sempre procuro saber antes de fazer, analisar os horários que eu tenho que fazer. Por exemplo, me programar, tipo, quando a gente fala do ponto... na época vocês falam do ponto de controle, né? Então a gente tinha uma base. Do ponto A, tipo, por exemplo, até o ponto B, ó, tem que fazer em 20 minutos. Fizer em 20 minutos, eu consigo controlar legal. Então vou mais ou menos tentando dividir, né? Por exemplo, eu saio do ponto, eu sei que tal horário tem que estar naquele lugar. Deixa eu ver como é que tô. Falar, tô 2 adiantado, tô 2 atrasado. Vou controlar, vou segurar para ir tentar fazendo, né? Então eu já gosto de estudar antes. Olhar viagem por viagem, vou dar aquela olhadinha. Nessa viagem eu tenho que passar tal horário em tal lugar, sinal que eu vou conseguir chegar no terminal no horário certo ali, com o tempo de desembarcar, embarcar, sair no horário, né? E mantendo a regularidade, né? Que a gente sempre fala que é uma coisa que é muito importante hoje no transporte. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E se a gente tivesse uma linha só com motorista nesse padrão aqui, né, não? O que ia acontecer? Não precisa nem do fiscal, nem do CCO, o cara está controlando regularidade em ponto de controle no intermédio da linha ali, no meio da linha, com variação de 2 minutos. Eu queria uma linha com uns 10 carros assim, só com motorista assim, pronto. É só esperar que vai dar tudo certo. Pode acontecer, por que não? Pode. É muito do que eu falo. Eu tenho essa vantagem, eu tenho essa visão por ter vindo lá de dentro. Então, e de ver, né, assim como... quando é possível, lógico que nem sempre é possível, mas da importância e do benefício que isso traz. Exatamente. Né? Por exemplo, para o passageiro, para a gente, que desgasta, você não precisa ficar correndo, que desgasta muito hoje. Você tá num horário, fazer um horário apertado, você, por exemplo, não saber controlar o horário, você segurar demais depois ter que correr, né? A questão da segurança. Então, se você consegue controlar, ter esse controle, como eu falo, tentar manter essa regularidade, você trabalha mais tranquilo. Com certeza. Entendeu? E desgasta menos. Você se desgasta menos, é menos tenso. Não tenho dúvida. E aí, com certeza, se os motoristas que assistem a gente e por algum motivo não tiveram oportunidade de conhecer essa outra parte da gestão, né? Nem todos têm oportunidade. Você fez o caminho de passar por esses setores da operação e está como motorista hoje. E aí é um motorista diferenciado, óbvio, porque conhece todos esses parâmetros e controles, desde o planejamento, da soltura, conhece todos os processos. Né? Planejamento, escala, plantão, CCO, execução, controle, tudo. E se você é motorista e fala, pô, eu não tenho oportunidade na empresa que eu trabalho aqui, eu não tenho como saber, acesse aí www.bus64.com.br, tem lá os dados do curso de gestão de operação, o pessoal que precisa conhecer, né, ou que quer conhecer melhor todos os conceitos e fundamentos, de como começa uma empresa, lá no curso de gestão de operação, a gente fala sobre tudo isso e acaba ajudando também as pessoas que não têm oportunidade. Não é o caso do nosso amigo Alessandro aqui, conhece demais o cara, deve ser um motorista de boa. Você já... Bom, atrasar às vezes acontece. Acontece. Já deu um nó, já? Não. Eu não consigo. Não tem cara que dá nó, né? Ele não tem cara que vai dar um nó, um chapéu, não. Eu não consigo. Porque assim, primeiro porque eu já me cobro. E tipo, eu sempre falo, a gente tá naquela posição que a gente tem que dar exemplo. Não adianta eu sair de fiscal, passar para o motorista,
né, coisas que eu cobrava do pessoal, ou fazer igual eles. Não pode. Então tem que dar exemplo. Então sempre fui muito consciente disso. E até porque, assim, eu conheço nós, assim, já vi tantos, assim, que se a gente for falar dos nós que eu já vi, a gente fica até amanhã aqui conversando, né? Muito tempo, mas assim, eu evito, eu procuro sempre procurei ser profissional, assim, né? Trato bem pra mim, nunca fiz diferença de ninguém, encontro todo mundo na rua, cumprimento, buzino, brinco, mas na hora do trabalho eu já gosto de fazer certinho, assim, minha preocupação é fazer o correto, assim, eu não quero ter problema. Você sabe que os nós é uma parte divertida, né? Contando hoje. E aí eu sempre pergunto pros caras dos nós, já contei alguns nós que eu já dei lá no passado e nós que eu já vi, que os caras tentaram dar em cima de mim, Sim. inclusive e tal. Consegue recordar algum nó que você já viu lá do passado, ou nem que não foi você, óbvio, que senão é um cara de dar nó, mas o cara tentou dar um nó em você, alguma coisa assim bem relevante, consegue lembrar algum? Tem vários. Tem um no CCO que tinha, que era bem legal, bem bacana, assim. Que a gente via, a gente brincava, que a gente apertava, né? Na época a gente ia apertando, até o cara ter que parar. Tinha uma linha nossa, é uma linha muito importante, né? A linha que mais transporta passageiro, transportava na época da Benfica, né? E assim, o pessoal era a linha famosa que o pessoal falava, não, você tem que sentar o pé, tem que andar, pra você cumprir o horário. Linha de rodão, então. Linha de rodão. Linha de pé de chumbo. Só que acontece, o pessoal sentava o porrete no ônibus, só que quando chegava próximo ao terminal, tava muito adiantado. E lá no terminal de Diadema, como é um terminal pequeno, você não pode ficar muito tempo. Então a gente tinha, na época da Benfica, a gente falava, você tem que chegar aqui no máximo 3 minutos adiantado, que era o tempo de você fazer o desembarque, embarcar e sair no horário, né? Tudo certinho, bonitinho. Pra você ficar muito tempo parado, vai chegar mais um ônibus e vai travar o terminal. Aí o que o pessoal fazia? Tava muito adiantado, eles ficavam parados num ponto antes do terminal e ficavam na avenida mesmo. Na avenida, parava, deixava a porta aberta, tinha um fluxo muito grande de gente, então ficava aberto, parado. Aí olhava, ficava, o farol abria, fechava, ficava com a porta aberta, sempre vai entrar aquela desculpa. Aí a gente ia ver, o pessoal ficava 7 minutos, 8 minutos parado lá dentro. Aí a gente começou a pegar. Aí falei, estão dando nó na gente. E aí apertava na programação, apertava, diminuía o tempo do cara. E ficava olhando. Aí passava um tempo, eu falei, meu, o carro tá vindo adiantado, mas eles estão parando, eles estão adiantados. A gente conseguia ver no CCO se o carro tava adiantado. Aí chegava perto do terminal, depois do ponto, o cara tá adiantado, ele vai entrar adiantado. Quando eu vi, o carro entrava no horário. Meu, não é possível, eles estão fazendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí eu, não muito satisfeito, fui atrás, né? Falei, deixa eu ver o que eles estão aprontando. Aí eu descobri que eles paravam na entrada do terminal, onde no farol pra entrada do terminal, e a mesma coisa. Paravam o ônibus e ficava lá 5, 4 minutos parado. Esse farol já abriu, fechou 2 vezes. E os passageiros dentro do ônibus. O pessoal já brabo, né? Falei, meu, por que tá adiantando desse jeito? Aí a gente, na época do CCO, a gente criou um ponto fictício ali naquele lugar que a gente ia pegando o pessoal parado lá. Falou, eles estão parando na entrada do terminal. Aí a gente falei, daí eles... Chegou uma hora que não teve jeito. Começaram a parar antes. Aí a gente foi atrás de novo. Ele achava que o GPS não ia pegar. Então a gente pegava muito. Casos de... Isso é contar outras coisas. Casos de ônibus quebrado. O pessoal já teve na Imigrantes. Você conheceu essa Imigrantes. Tem muita história lá ali. Tinha uns caras bons de nó lá naquela época. Tinha gente que foi supostamente sequestrado e passou o fim de semana na praia com ônibus. Já teve caso de motorista que foi sequestrado e tentaram queimar com óleo, botar fogo no ônibus com óleo diesel. Sendo que, na verdade, o motorista tava com a famosa pé de cabra dentro do ônibus, e o cara tinha que dar um jeito de... Porque o cara tava fazendo... diferente. Tinha que parar. Falei, tava parado num lugar ermo, de madrugada. O outro ônibus encosta, dá um farol. E aparece o cara pelado. Eu falei, eu tenho que dar uma desculpa, né? Então, fui sequestrado. Tentaram jogar fogo no ônibus. Mas a da praia, essa sim, a parte de ver motorista no chapéu, ir pra praia com ônibus e falar que foi sequestrado, voltar todo vermelho na segunda, acho que foi a maior. Essa daí eu não tinha ouvido dessa ainda não, hein? Essa foi. E a Imigrantes tinha muita história, Que nó, hein, mano. Naquela época não tinha um GPS, né? Na época não tinha. A gente brinca da Imigrantes, foi a melhor escola, que ali se aprendeu de tudo. Tudo que era bom e que era ruim também. Exatamente. Tudo de bom e tudo de ruim se aprende. Agora a NASA vem. Lá vem, que lá o pessoal era terrível. Você sabe que quando eu comecei na consultoria, eu ainda morava na região, aí não era Imigrantes, mas era a outra empresa lá do grupo.
E aí eu fui embarcar no ônibus seletivo que fazia... O meu destino era a rodoviária do Tietê ou da Barra Funda para pegar o ônibus de viagem para ir para as empresas de interior, né? E aí você vê, eu fui embarcar de madrugada, acho que era o primeiro horário do carro que ia para o terminal Tietê. E se eu não me engano, ele não era um ônibus que tinha frequência, depois a linha partia daqui da rodoviária, mas ele tinha uma linha que começava lá do bairro. Certo. E aí eu fui embarcar pagando com dinheiro e o cara tava com a catraca na meia-lua, pegou o dinheiro e falou, pode passar por aí. Eu falei, cara, não leva mal não, mas não faz comigo não, porque eu sou do ramo, né? Não vai ser legal se eu passar aqui. Qual que é o problema aqui? Eu puxo ela pra trás, pra frente, eu vou girar. Ele olhou, tipo, de madrugada, com a mala, ele não imaginou, né? E aí eu falei, faz o certo aí que é melhor. Aí ele virou ela completa, né? Sim. Aí eu passei, virei e fui embora. Mas a gente viu muito nó acontecendo. Muito. Isso traz experiências pra gente. Eu fico contando aqui os meus podres aqui no canal e até brinco com os caras que eu não sempre fui esse cara que hoje não. Eu sabia dar chapéu. Eu não era igual você, não. Eu aprendi a dar chapéu. Você acaba vendo. Não que eu não sei, eu não consigo. Mas eu sei. Se precisar, a experiência, o repertório é grande. Nosso amigo tá aqui nos bastidores, esteve no curso, eu contei alguns chapéus que eu dava, mas... E eu contava pros caras, eu conto pros caras aqui no curso, vários chapéus que eu dei, vários nós, mas que sempre tinha alguma coisa ali batendo na minha cabeça, falando, você tá fazendo errado, cara, você tá fazendo errado. E graças a Deus eu consegui abandonar antes de dar problema, né, e entender que aquilo era errado de fato e aí procurar fazer o correto. A consciência pesa, né? Tá aqui o Alessandro, que é o motorista padrão aqui. Opa, né? O cara conhece demais de processo do ônibus e é muito bom saber que tem motoristas experientes e que gostam do que fazem. E principal, motorista que nunca deu nó na vida, viu? Porque isso é difícil, hein? Não, né? Eu acho que você é o primeiro motorista do canal que diz aqui que não deu nenhum nó na vida, porque tem alguns que vieram aqui e contaram alguns nós que eles deram já também, né? Mas isso é muito legal de saber. É bom, a gente procura sempre fazer o melhor, né? A questão, a gente fala de ser profissional, é uma coisa assim que a gente tem muito, né? Mas a gente sempre pode melhorar, ser profissional, procurar dar exemplo, né? Para os colegas, para que a gente trabalha, né? Ainda mais eu que tive uma oportunidade, né? Então eu sempre procuro fazer o melhor para mostrar que valeu a pena, né? O investimento Com certeza. No meu conhecimento. Então a gente sempre procura fazer sempre o certo, o correto, né? E ver que é possível. Mostrar que quando todo mundo faz o certo, o correto, a gente consegue ter um resultado bacana, né? Tanto pessoal quanto para a empresa mesmo, né? Maravilha. Então vamos lá. Você já entendi que é um cara que conhece demais, né? Dessa jornada do ônibus e não só como motorista, mas de várias áreas, né? Conhece algo de manutenção também, porque esses caras muito estudiosos que conhecem demais, às vezes seu carro apresentou um problema. Você é aquele cara que já vai no padrão ligar para a garagem e falar, fala com a manutenção, ou chama o SOS, ou você vai dar uma olhadinha, vai abrir um capô para olhar, como que é o seu procedimento padrão hoje? Hoje a primeira coisa que eu tento fazer é entender o que está acontecendo, né? Até pelo tempo que a gente já tem de casa, e que nem eu fui fiscal há muito tempo, então você convive na rua, então você acaba aprendendo um pouco assim, né? Pelos motoristas, o pessoal mais experiente, um vazamento de ar, onde está vazando o ar, por exemplo, é na porta, é na cuíca, é no freio, é no maneco, né? Para estar vazando ar, já vou procurar aquele vazamento, né? Se é um problema de embreagem, tipo, essa embreagem parece que está colando, essa embreagem está patinando. Então a gente sempre tenta fazer, né? Tipo, ver que tem um problema, já passar. Falar, eu acho que é isso. E eu pergunto pros colegas, aconteceu tal coisa, quando acontece isso, é o quê? Só para ver. Como aconteceu com nosso amigo Magno, que tava no bastidores, um dia que eu falei, o carro tava com um problema, eu percebi que toda vez que eu puxo o maneco, desliga o carro, o ar baixa. O que pode ser? Ele falou, quando você puxa o maneco, é a cuíca que tá vazando na cuíca. Até ele falou pra mim, então vamos saber. E eu achava que era outra coisa. Ele conhece demais. Então, por exemplo, se acontece de novo, opa, já vou no lugar certo. Falar, quando acontece isso, então tem vazamento em tal, né, na cuíca de freio. Então essa parte de manutenção, até pelo tempo, assim eu já tenho uma noçãozinha assim, do que pode Legal. ser. Né? O famoso espigão corrido. Espigão corrido, que a gente mede com os dedos, né? Os dedos, eu falei, esse carro tá meio torto. Desde a minha época, dos anos 90, lá nos Amélias, a gente media com os dedos. Com os dedos. Eu contei um nó que o motorista tentou dar um chapéu em mim, que eu era fiscal, e ele fez o horário de refeição, e depois
na hora de sair pra viagem, falou, não, vou ter que recolher que tá com os pegão corrido. Eu falei, não, mano, aí aqui agora não, Peraí, né? Você essa fez hora. o horário de refeição, sabia. Agora, na hora de sair, você quer recolher? Não é. Então, quer dizer, você comeu, porque não me avisou a hora que chegou. Não é. Falei, vai até o outro terminal e quando você chegar lá, aí você troca o carro. Mas ele queria pegar o ticket na garagem, porque tinha esse nó famoso de passar e recolher pra pegar o ticket, ou a cesta, ou o pagamento na época que recebia Sim, né, em imigrantes. cheque e tudo. E aí eu mandei ele pro outro ponto, que era próximo da garagem, e já liguei pro plantonista, que era um colega, e falei, ó, pega o pior carro que tem aí e já separa pra ele. A hora que ele viu um carro reserva que ninguém queria, que era o carro 303, era uma Amélia. Na época, nos anos 90, e a hora que ele entrou no terminal, lá, o terminal de Ferrazópolis, e viu aquele carro lá dentro, ele disse que esse homem soltava fogo pelas ventas. Infelizmente, também não está mais entre nós, mas depois disso, ele ficou muito chateado comigo, virou meu amigo, e a família toda virou meu. Eu tenho vários motoristas da família lá na jornada de motorista. Encontrei alguns tem um que é da Suzan Tour, vou deixar um abraço para ele, Suzan Tour de Santo André, o Eduardo, que é da família do motorista que tentou que dar esse chapéu em mim lá e tal. Mas depois virou grandes amigos. Eu falei, mas não tenta dar esse chapéu em mim, não, que aí vai me prejudicar. É como a gente fala, um nó, Aí você os caras vão me chamar de né? calça branca. Tem essa linguagem Não, calça branca já é do difícil. motorista novo, do fiscal novo, que é calça branca, não? Às vezes o pessoal fala assim, né? Hoje não é tanto assim, né? Hoje não pode falar muita coisa, né? Senão já então, sou ofensivo. Já fica ofensivo e evita, né? Mas o pessoal é bacana. Eu tive muita sorte, até quando eu passei para motorista também, eu tive muito apoio do pessoal, assim, né? O pessoal recebeu muito bem, né? Então é muita dica que o pessoal dá, o pessoal vê, já fala assim, assado. Você vai fazer uma linha, fala, toma cuidado naquele lugar, porque tem aquele poste no meio da rua. Então, se você não abrir, você tem um risco de pegar a lateral no poste ou enroscar o ônibus na valeta. Então, o pessoal dá muito apoio. Você tá vindo num lugar apertado, por exemplo, assim, o pessoal já dá aquela passagem para você, que vê que é você, falou, te dá uma passagem que ele tá começando, né? Lógico que tem aqueles assim que não é tão legal assim, mas meu 99% do pessoal apoia muito, assim, né? A grande maioria, acho que de quem é da operação mesmo, motoristas principalmente, fiscalização, eu acho que a grande maioria do tempo todo, da vida inteira, sempre foram caras que apoiaram. Me apoiaram demais. Sim. Demais, assim. Quando eu comecei como fiscal, eu era motorista num dia de enchente, no Piraporinha. Eu tinha que reprogramar a linha, sem muita experiência como fiscal, sabe que lá alagava, né? Sim. Motoristas que me ajudavam. Lá nesse próprio terminal de Piraporinha, onde você trabalhou ali também, teve um cara que eu neguei a carona, porque ele estava alcoolizado, e ele saiu do ponto, depois ele voltou com uma garrafa, e ele puxou a garrafa para bater pelas minhas costas. Olha. E o motorista pulou na frente dele, se cortou, inclusive, com a garrafa, para me proteger. Sim. Então, assim, eu vejo essa união dos motoristas, tanto no ensinar como se ajudar também. Sim. E a gente está aqui com o canal Podbus 64 para mostrar não só a parte, às vezes, divertida, Sim. né? A parte legal aí, falando Sim. de nós, de uma realidade do transporte, mas para mostrar o quanto tem de profissional bom dentro dos ônibus, ou como eu digo, e vou continuar sempre dizendo, dentro das garagens, embaixo das valetas, por lá nos escritórios, a gente tem muitos profissionais bons no transporte, e o Podbus está aí no ar para mostrar esse lado diferente. Tá aqui o Alessandro, que não me deixa mentir, o motorista, mas um cara padrão, um cara que nem nó nunca deu, e pelo jeito, batendo papo com você, com um pouco dá pra saber que você é um cara que fala, eu não vou dar o nó, eu vou fazer o negócio direitinho. Um cara que não vai sair do sério, de jeito nenhum. É difícil. É difícil, hein, É cara? difícil. Essa eu acho que é a parte mais difícil. O motorista, por mais calmo que seja, não conseguir tirar ele do sério. Porque todos que vieram aqui falam, tem passageiro que me tirou do sério. Passageiro não me tira. Tipo, já tirou um pouco do sério foi as coisas que você vê no trânsito. A falta de noção da população, do terceiro, do tamanho do carro que você tem. Exatamente, é uma fechada, é você tá num lugar apertado e a pessoa querer entrar junto com você, né? Sabe, essas coisas tiram mais do sério. Tipo de coisas, você vê coisa absurda. Já teve carro de jogar na minha frente pra entrar numa rua, assim, a 60 por hora, um ponto de causar um acidente grave. Ele acha que o ônibus freia igual um carro pequeno. Exatamente, a pessoa não tem noção que precisa de um espaço e o ônibus cheio. Isso, pra mim, hoje, acho que é o pior. Eu acho que é pior do que o próprio passageiro, que muita gente fala, passageiro isso, passageiro aquilo. Você faz teu passageiro. Eu penso assim, eu faço o meu. A partir do momento que ele entra, eu sou educado com ele, ele tem que ser educado comigo. Se ele não for educado comigo, ele vai perder a razão, porque eu tô sendo educado com ele. Então, em vez de você juntar os passageiros contra você, não. Você tem, né, ele a seu favor.
Que ele vê todo mundo, você vê que todo mundo sempre educado, prestativo, né? Então é um jeito de você trazer o pessoal pra você. Saquei e vou usar pro resto da vida essa. Essa é mais uma dos... A gente tava batendo um papo aqui, Sim. que eu, apesar de vir aqui e contar minhas histórias também, eu acabo aprendendo muito com cada convidado Sim. que vem aqui e vou levar pro resto da vida. Essa. Quem faz seu passageiro é você. Eu penso assim, eu sou assim. Então, O pessoal da produção lá, anota essa daí, que essa daí vai virar frase aí do canal. Quem faz seu passageiro é você. Pra mim é assim. E dessa forma, mesmo sendo pouco tempo, eu acredito que não mude, porque se no começo, como você não tem experiência, não tem um conhecimento, você não tem problema, então não vai ser depois de velho que você vai ter. É só trabalhar da mesma forma. Eu tenho meu padrão, meu jeito de trabalhar, não tem motivo pra mudar, entendeu? E continuarei do mesmo jeito, sempre educado com todo mundo, pra mim indiferente. O que a gente pode fazer por onde a gente faz, às vezes o passageiro pede, ou tem como você me deixar fora do ponto, ou me deixar um lugar. Lógico que não dá pra você fazer pra todo mundo. Mas às vezes é uma senhora, é uma mulher à noite, né? Não custa. Né? Às vezes a pessoa tá vindo correndo ali pra pegar o ônibus. Você tá no farol parado. Vai esperar, eu tô vendo ali. Custa eu esperar 30 segundos? Não vai mudar meu dia. Você tá ajudando a pessoa e pode acontecer comigo. Pode acontecer na hora de eu ir embora. Tipo, o motorista não parar pra mim por causa de 30 segundos. Ou de 5 segundos. Então, a gente planta, né? Procura fazer o bem pra poder ter bem também. Colheu bem. Agora, então vamos lá. Fora do busão, acabou a jornada, tá na folga, ou pegou uma dobradinha, não sei se às vezes pega, mas às vezes tá de férias, nas horas vagas. O que o Alessandro gosta de fazer? Cara, primeiro descansar, né? Eu gosto de descansar. Porque a jornada é pesada. É pesada, então eu gosto de descansar, curtir a família, né? Minha namorada, meu irmão, minha mãe, meus amigos. Então aquela cervejinha também, que a gente também é filho de Deus, um vinhozinho. O motorista, eu tenho falado pros caras que vêm aqui, o motorista, quando vier, vem ou né, de carona, vem de ônibus, para chegar aqui e poder tomar uma cerveja. Os caras, quando vêm, que vai trabalhar ainda, né? Aí não vai poder tomar uma cervejinha, mas você mora aqui do lado, cara, do estúdio. Podia ter vindo a pé, podia No estar dia vindo da de bermuda. folga, ele mora aqui do lado. No dia da folga, passa aqui, a gente toma... Eu tô devendo essa cerveja aí. Vou cobrar. Pode cobrar. Tá comprometido. Eu não tô cumprindo com café, tá? Tem uma brincadeira aqui no canal que eu prometo que vou tomar café em vários lugares e não tô cumprindo. Mas com a cerveja eu tô cumprindo. Eu prometi que ia tomar uma cerveja com o motorista da Suzan Tour lá no Samba da Feira, lá em Santo André, e fui. Né? Não tinha samba no dia que eu fui, mas deixar um abraço pro pessoal lá da Suzan Tour de Santo André também. E deixar um abraço para todos os profissionais da Suzan Tour. Em geral, a nossa viagem está chegando ao fim, passa muito rápido. Isso aqui é como uma viagem curta, que você sabe de uma linha que você pegou ali, de 1 hora mais ou menos, e a gente está chegando ao final da nossa linha. Eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, um abraço pessoal da Suzan Tour, para os amigos, né? E principalmente para a família, que é quem eu tenho certeza que vai gostar de te assistir aqui. Eu fico feliz, em primeiro lugar, queria agradecer, Alex, a oportunidade de estar aqui participar, falar um pouco da minha vida, da minha história. Né, do que eu passei, do meu crescimento, desenvolvimento, né? É muito legal assim poder compartilhar, né? Como a gente falou, poder aprender, ensinar, e a vida sempre agregando, né? Muita coisa aprendi com você aprendeu comigo também, né? Queria agradecer toda a equipe da Suzan Tour Diadema, o Magno que tá aqui, grande Magno, o Manuel, Divaldo, Jair, pessoal, se você tá assistindo esse vídeo aqui e não assistiu o episódio do Magno, volta aí alguns episódios para trás aí no canal. Ativa o sininho, se inscreve e volta um pouquinho aí que tem episódio do Magno lá. Magno, instrutor da Suzan Tour Diadema, tá aí. Certo, todo o pessoal que trabalhou comigo, os motoristas que me apoiam, Kleber, Eduardo, né, a gente que trabalhou no CCO, foi uma fase muito importante da minha vida. Hoje a gente fala que a gente sempre foi unido e continua unido, né? Hoje todo mundo motorista, eram todos operadores, montamos, né, uma coisa, uma equipe legal e hoje todo mundo consegue... tá, né, nesse ramo de motorista e estão procurando fazer, né, implantar, botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu. E é isso, Alex. Obrigado mais uma vez. É aí, isso. Pela oportunidade. Deixa um abraço pra família também, não pode esquecer. Família, senão o pessoal me mata. Minha mãe, meu irmão, Aline, dona patroa, né? Minha patroa. Se esquecer, né, dá problema. senão não tem janta em casa quando chegar. É outra brincadeira do canal. Eu sempre falo pros caras, manda o que não pode faltar, o beijo pra namorada, ou pra esposa, ou pro marido, quando é a mulher que tá aqui. Fala, se esquecer, porque teve cara que veio aqui e mandou um abraço pra todo mundo da empresa e esqueceu da mulher. Chegou em casa, a mulher assistiu mais de 1 hora de programa esperando se ele ia falar dela e ele não falou. Oi, não aí dá problema. Né? Aí dá problema. Bom, já tá
mandado aí o abraço, beijo para todo mundo. Obrigado, é Alex. isso. Podemos, então, finalizar nossa viagem? Podemos. É isso aí. Ponto então, final. A ponto final. Agora a gente fecha a porta, solta o maneco, que a gente vai pro próximo episódio. Mas antes, eu não vou deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe sua jornada e faça uma excelente jornada hoje lá na Suzano Tour em Diadema. Um grande abraço, vai com Deus, cara. Valeu. Obrigado. Deixa o tchau lá. Bora. Valeu, gente.